Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem aí em casa se cuidando. Bom, o tema dessa aula é uma revisão sobre cadeias e teias alimentares e alguns conceitos que eu já expliquei em aulas anteriores, tá? Começando pelo habitat. O habitat seria o quê? Seria o endereço de um organismo vivo, do ser vivo, né? O lugar onde um organismo vive no ecossistema. O urso polar, por exemplo, ele vive num ambiente que é constituído por gelo e tem mar também ao redor, né? Ambientes frios. Organismos de espécies diferentes podem ter o mesmo habitat e possuir nichos ecológicos completamente diferentes. Vocês veem numa savana africana aí, zebras convivendo com girafas. Ambas são espécies herbívoras, ou seja, uma não vai caçar a outra. Cada organismo que vive em um habitat desempenha um papel no ecossistema, ou seja, tem um nicho ecológico. Nicho ecológico são as atividades que o ser vivo realiza no ambiente. Na ideia de nicho ecológico estão incluídas informações como o que o organismo come, onde, como e a que momento do dia isso ocorre, quais são seus inimigos naturais, de que forma e em que época do ano se reproduz. Componentes do ecossistema. Quais são os componentes bióticos e abióticos do ecossistema? Os seres bióticos, ou seja, os seres vivos de um ecossistema, podem ser divididos em autótrofos e heterótrofos. A maioria dos seres autótrofos, algas, plantas e certas bactérias, faz fotossíntese captando energia luminosa do Sol, utilizando-a na fabricação da matéria orgânica. Os animais, fungos, protozoários e a maioria das bactérias são heterótrofas, isto é, precisam obter substâncias orgânicas, alimento a partir de outros seres vivos ou dos produtores, dos animais ou dos produtores. Vamos relembrar o que são cadeias alimentares, relações alimentares. A cadeia alimentar descreve apenas um dos possíveis caminhos do alimento no ecossistema. O equilíbrio ecológico depende diretamente da interação, das trocas e das relações com seres vivos que se estabelecem entre si e com o ambiente. A gente tem um exemplo ali, o caramujo se alimenta da alga marinha, um peixe vai se alimentar desse caramujo e a garça se alimenta do peixe, né? No caso, a alga marinha é um produtor e o caramujo, o peixe e a garça são os seres consumidores, herbívoros ou carnívoros. A gente tem um outro exemplo ali, o organismo produtor é o trigo, o rato vai se alimentar desse trigo, o rato é um consumidor herbívoro, e a cobra, por sua vez, vai se alimentar desse rato. A cobra é um consumidor carnívoro. Vamos mudar de slide. Todos os seres vivos precisam da energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida e para sua reprodução. Os seres vivos obtêm a energia basicamente de duas maneiras: os clorofilados através da energia do sol e os não clorofilados a partir da alimentação dos clorofilados. São os clorofilados os produtores. No exemplo ali você tem um vegetal que serve de alimento para o coelho. O coelho vai servir de alimento para a raposa. Ou seja, o vegetal é o produtor nessa cadeia alimentar, o coelho é um animal herbívoro, é o consumidor primário, e a raposa, que é um animal carnívoro, seria o consumidor secundário nessa pequena cadeia alimentar. Outro exemplo de cadeia alimentar, todos os organismos que se alimentam de outros são chamados de consumidores. Como eu já falei, podem ser herbívoros, se alimentam de mato, né, capim, grama, sementes, carnívoros, quando se alimentam de carne, ou onívoros, são aqueles seres que se alimentam tanto de planta quanto de carne. Tá certo? Você tem ali o produtor, consumidor primário, secundário, terciário, e todos esses seres, que são matéria orgânica, quando morrem, servem de alimento para os decompositores, que são os fungos e as bactérias. A decomposição faz a matéria que é retirada do solo pelas plantas, de aproveitarem seu crescimento, voltar ao solo. Dizemos então que há um ciclo da matéria na natureza. A matéria passa do solo para os seres vivos e dos seres vivos para o solo, como vocês podem observar na imagem abaixo.
Enfim, cadeias alimentares são representadas por uma relação alimentar entre produtores, consumidores e decompositores, da qual a energia flui entre esses indivíduos. O que são teias alimentares? Vamos relembrar. É o conjunto de cadeias alimentares. São várias cadeias alimentares entrelaçadas. Olha só a imagem abaixo que vocês estão observando aí. Mais de um ser serve de alimento para mais de um outro ser vivo. Nas teias alimentares, o mesmo animal ocupa papéis diferentes, dependendo da cadeia envolvida. Um organismo pode se alimentar de diferentes seres vivos, além de servir de alimento para diversos outros seres. Olha só quantos seres vivos estão interagindo na teia alimentar aí na imagem abaixo. Tá bom, pessoal? Então, nessa aula foi uma revisão sobre cadeias e teias alimentares. Espero que vocês anotem no caderno essas informações, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.